Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Heber Cocarelli e esse programa é o Vejam Só, um programa de reflexão, entrevistas e debates. E hoje nós queremos refletir sobre um assunto bastante polêmico. Imagine a seguinte circunstância. Você faz amizade com uma pessoa muito simpática, muito bacana e também bastante rica. Tem uma vida bastante confortável, inclusive convida você para passar as férias na fazenda dele, para viajarem juntos e assim por diante. Você e sua família, com a família dele e tudo mais. Fazendo amizade e tudo, você descobre que essa pessoa veio para a fé em Cristo Jesus há pouco tempo. E que quando veio para a fé já era bastante rica. Porém, um belo dia, essa pessoa, muito atribulada e angustiada, abre o coração com você porque ela não sabe o que deve fazer, como ela deve agir. A questão é que ela, conversando com você em confidência, diz o seguinte, que toda a riqueza que ela amealhou foi por ter, antes de conhecido Jesus, antes de ter encontrado a fé, ela vivia do tráfico de pessoas, traficava escravos e escravas sexuais, traficava crianças para transplante de órgãos lá na Europa e ganhou muito dinheiro com isso. Mas quando conheceu o Senhor Jesus, abandonou essa prática, mudou de estado, mudou de cidade e veio morar aí perto de você e acabou frequentando a mesma igreja que você e, enfim, vocês fizeram amizade e daí por diante. A questão que essa pessoa te coloca é: eu estava orando e lendo a Bíblia e ouvindo as mensagens, inclusive do missionário na televisão e tal, e de repente começou a surgir em mim uma grande dúvida. Essa riqueza que eu amealhei foi resultado de um trabalho muito ilícito, né? Foi resultado de uma vida completamente errada e de pecado. Eu abandonei essa vida, não pratico mais nada disso, não tenho nem contato com as pessoas com quem eu tinha contato antes. Mudei completamente. Mas e o dinheiro que eu ganhei dessa forma? Eu posso continuar usufruindo dessa riqueza, né, dando o conforto que eu sempre dei à minha família graças a esse dinheiro? Ou isso não é correto aos olhos de Deus? Que resposta você daria? Está no ar o Vejam Só. Boa noite, começa agora ao vivo o programa Vejam Só, nesta quinta-feira, aqui em São Paulo, bastante chuvosa, né? E queremos saudar a todos na paz de Jesus e dizer que a Rede Internacional de Televisão transmite o programa Vejam Só em tempo real, ao vivo, para todo o Brasil e via satélite para todas as 3 Américas, para a Europa, também para boa parte da África e da Ásia. Sejam todos os telespectadores recebidos na paz do Senhor e vão nos ajudar a responder a pergunta bastante delicada do programa de hoje. É lícito desfrutar de um grande benefício adquirido por pecado cometido antes da conversão? Então o pecado foi abandonado com a conversão, mas os benefícios que o pecado trouxe ficam. É lícito desfrutar desse benefício adquirido dessa maneira? Para tentar responder essa pergunta, nós temos hoje 2 pastores e eu não queria estar na pele deles. Graças a Deus não estou, né? Um deles é o pastor Nelson Anholeto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que além de pastor é também advogado. Paz e graça, pastor Nelson, seja bem-vindo mais uma vez. Paz, Heber, é uma honra estar aqui. Vamos lá, vamos discutir hoje. E vamos tentar fazer isso aí para a glória de Deus. Outro pastor que está conosco é o pastor Thomas Tronco dos Santos. Ele é ministro da Igreja Batista Redenção de Atibaia e professor do Seminário Teológico de Guarulhos, que é um seminário ligado à Igreja Assembleia de Deus. Paz e graça, pastor Thomas, seja bem-vindo. Amém, é um prazer estar aqui e com a Bíblia na mão para tratar o assunto. É a primeira vez que o irmão vem? Já vim acompanhando o pastor Marcos Granconato. Sim, mas como convidado? É a primeira vez. Primeira vez. Prazer. O irmão dá aula do que no seminário? Seminário Teológico de Guarulhos. Métodos de estudo bíblico e panorama do Antigo e do Novo Testamento. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica na cidade de Atibaia. A sede dela é aqui no Tucuruvi, Igreja Batista Redenção. Muito obrigado pela presença do senhor. Pastor Nelson, eu esqueci de pegar o endereço da sua igreja.
É na rua Gilda 177, bairro da Vila Esperança, aqui em São Paulo, capital. É a Igreja do Evangelho Quadrangular, sim. Muito bem. Vamos ver o que a dona, a nossa repórter, a Carla Viana, preparou apresentando o assunto. Estou muito curioso. Vejam só. A ganância é um sentimento humano que se caracteriza por uma necessidade incontrolável de obter tudo. Uma ambição desmedida por poder, dinheiro, bens materiais. A ganância sem limites é um dos problemas da sociedade, quando muitos desejam possuir bens a qualquer custo. Mas tem aqueles que conseguem usufruir de tais bens e ter uma vida confortável através do esforço do trabalho, sem prejudicar ninguém. Não há mal algum conquistar bens desde que sejam adquiridos honestamente, correto? Mas e os bens provenientes do pecado antes da conversão? O que fazer com eles? Acompanhe a história deste rapaz que não quis se identificar. Ele somou muitas riquezas, mas hoje não se orgulha do que fez para conseguir tudo o que queria. O pecado. Eu tinha um pacto satanista, eu comia unha de defunto. Então eu tinha bens. A hora que estralasse o dedo, eu tinha o que eu quisesse ter. Na verdade, eu não tinha muita preocupação com como eu ia adquirir um bem. Se fosse pelo meio da prostituição, se fosse pelo meio de um roubo, se fosse por um meio de passar por cima de alguém, o que me focava era ter o bem. Seja uma casa, seja um carro, seja o que fosse materialmente, desde joias, porque eu tinha, e todos os bens que eu adquiri com o dinheiro do mundo, tanto da prostituição, como da dança, como tudo aquilo que eu fazia no mundo, eu fui investindo em bens materiais. O arrependimento. A gente conhece a Deus e conhece a palavra de Deus, a gente sabe que o fruto do nosso trabalho, né, com o nosso suor, que a gente adquire os bens, não ultrapassando, não roubando, nem matando para ter um bem. Os bens do pecado. Alguns bens que eu tive eu perdi, na verdade, porque eu creio que Deus fez uma limpeza. Deus não pode permanecer a gente com um bem tirado de uma prostituição, por exemplo. Acabei ficando, eu ainda tenho alguma coisa, né? Mas eu ainda tenho um objetivo, de um dia poder deixar alguma dessas propriedades para o reino de Deus. Lembranças do pecado. Então, olhar os bens materiais que eu tinha adquirido através de coisas erradas não me trazia nenhuma paz. Primeiro porque as pessoas vão perguntar, nossa, você tem uma casa tão linda, com piscina. Aí você vai dizer, foi Deus que me deu? Mentira, foi o diabo que me deu. Vida nova. Quando Deus chamou um cobrador de impostos, ele teve que devolver até, porque ele roubava, ele vivia daquilo, então ele teve que começar do nada. E eu creio assim, hoje, que o inimigo dá, ele leva. Só que Deus tem o melhor para nós, o dobro. E o Vejam Só de hoje debate. É certo desfrutar de um grande benefício adquirido por pecado antes da conversão? Olha só, é um tema complicado. Esse foi sugerido por um telespectador, e depois eu aviso quem é, né? Só anuncio que ele é mineiro. E ele quer a resposta, e eu também. É lícito desfrutar de um grande benefício adquirido por pecado cometido antes da conversão? Para você nos ajudar a responder, você entra no site www.vejamsó.com.br, site novinho em folha, e vota na enquete e posta o seu comentário. Se der tempo eu leio ele aqui, senão os outros internautas todos terão acesso àquilo que você escrever. Ou então você usa o telefone 0 operadora 11 3337 5886. Você vai votar na enquete que eu vou anunciar agora e em seguida você já vai ficar sabendo qual é o prêmio de hoje, que é o mais cobiçado da semana, que hoje é quinta-feira. Então vamos lá, a enquete é a seguinte: você abriria mão das riquezas injustas? Eu esqueci de colocar essa palavra no computador, quando você lê, é a riqueza injusta, tá?
Você abriria mão das riquezas injustas adquiridas antes da sua conversão? Três respostas. Sim, pois esse dinheiro foi adquirido de forma ilícita e não seria abençoado por Deus. Então, vou abrir mão porque Deus não vai me abençoar mesmo, o dinheiro foi adquirido de forma ilícita, então não dá certo. Segunda resposta, não, porque o meu coração não estaria nisso, ou seja, não estaria nas riquezas. E eu usaria de forma a transformar em bênçãos essas riquezas. E a terceira é não sei, né? Os honestos responderiam com não sei. Os super espirituais diriam sim. E os... Bom, deixa pra lá. Você responde o que você achar que deve e pronto, no fim do programa a gente vai ver o resultado da enquete. Eu estou realmente curioso em saber, porque a pergunta é complicada, né? A gente abandona o pecado, mas e aquilo que a gente adquiriu por meio do pecado? A gente pode continuar desfrutando? Se for uma grande riqueza, um grande benefício, como é que fica, né? Sei lá. Bom, o que nós vamos gostar mesmo é de saber o que o pastor Nelson Agnoleto e depois o pastor Thomas Tronco pensam a respeito do tema de hoje. Pastor Nelson Agnoleto, sua palavra inicial. Bom, eu entendo, pela palavra de Deus, essa que eu prego todo domingo no púlpito, né? E eu prego o seguinte, falo para o pessoal, olha, vem para Jesus e vem como você está, né? Vem do jeito que você está, porque Ele te aceita como você é, a pessoa que você é, quem é você hoje. Aí a pessoa vem para Jesus, depois disso, se eu começar a dizer para ela, olha, agora você vende isso, larga daquilo, faz aquilo outro, eu começo a ocupar um papel que não é meu. O papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Mas eu entendo também que esse assunto ele é muito, vamos dizer assim, sutil a variação dele. Porque, por exemplo, quando você diz a pessoa adquiriu por pecado, mas você também falou que ela parou de pecar. Ela se converteu e parou de pecar. Sim. Certo? A palavra de Deus diz que, no livro de Atos, ele fala o quê? Que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Uhum. Não é mesmo? Sim. Diz também em 2 Coríntios, lá, capítulo 5, versículo mais famoso dos evangélicos, né? Que as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Bom, o cara tem que mudar o dinheiro dele ou a mentalidade dele? Deus vai operar agora no coração ou na mente? Né? Ou ele vai ter que deixar as coisas materiais, quero dizer. Então, por exemplo, quando você começa a colocar por esse lado, você vai entender o quê? Ele tem que mudar o coração. Então, se antes o coração dele estava focado em meios materiais, como falou esse senhor da reportagem, agora não pode mais estar. Agora o coração dele tem que estar focado em Deus. Ah, ele deve restituir? Bom, se for possível, por isso que eu disse que é um tanto sutil, né? As pessoas sempre citam Zaqueu quando fala desse assunto. Porque Zaqueu tinha espécie, dinheiro. Pô, dinheiro dá para restituir dinheiro. A própria lei fala de indenizar, né? Quando você lesa alguém. Agora, como que ele vai indenizar num caso como você citou? Ele viveu de uma contravenção. Quer dizer, ele não tinha nem que ter vivido naquilo. Como ele vai indenizar agora, né? Uhum. Então, eu entendo que você não é obrigado a se desfazer, não. Agora, você vai falar para mim assim, mas e se o Espírito Santo toca no coração? Porque aí já é o fato sutil que eu falei. A pessoa começa a ser tocada pelo Espírito Santo. Bom, aí você nunca diga não ao Espírito Santo, tá certo? Quando o Espírito Santo falar para você, dê 50 reais para o mendigo, é porque ele tem uma obra maravilhosa para fazer em seguida na tua vida. Deus ele não manda a gente para um buraco, ele sempre manda a gente para a honra e glória do seu nome, né? Certo. Então eu entendo que, de um modo geral, ele não precisaria se desfazer. Porque ele está vindo para Jesus uma experiência espiritual. Entendi. E as coisas materiais, ele vai aprendendo a lidar com elas com o tempo. E cada coisa tem o seu ônus, né? Por exemplo, ele não é mais traficante. Tudo que ele adquiriu, agora ele vai ter que viver de outra coisa. Certo. Não é verdade? Então, se ele vai aplicar esse dinheiro em outra coisa... Puxa, eu entendo até que, de uma certa forma, existem algumas igrejas que elas são bem pautadas em relação a esse assunto. Eu já vi casos de igrejas que trabalham bastante com pessoas drogadas, ex-drogados, eles mandam devolver tudo e acabou, é dinheiro maldito, assim que eles chamam. É. Só que esse cara vai viver do quê? Da igreja agora? Não sei.
Deixa eu ouvir o outro lado, o outro convidado. O pastor Nelson Ioleto, ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E é advogado. E o pastor Thomas Tronco dos Santos é da Igreja Batista Redenção, lá de Atibaia, e professor do Seminário Teológico de Guarulhos, que é o seminário ligado à Assembleia de Deus. Pastor Thomas Tronco dos Santos, como é que o senhor responde à mesma pergunta? É lícito desfrutar de um grande benefício adquirido por pecado cometido antes da conversão? Bem, o próprio significado da conversão e do arrependimento deve levar não só a uma mudança da nova vida, mas a um conserto da antiga vida. O arrependimento, e nós vemos mesmo Paulo, depois de justificado e tendo a certeza dessa justificação, nós não conseguimos ver ele imune ao arrependimento do tempo passado ter perseguido a igreja. Então é certo que nem sempre é possível fazer toda a restauração, mas o que foi pecado e pode ser restaurado, deve ser restaurado. O arrependimento, o processo de santificação e até mesmo o fato de estarmos sob a justiça humana e não só a justiça divina, aqueles que foram salvos e foram justificados por Deus ainda permanecem sob a justiça divina. E nesse caso permanecem devedores à justiça. O próprio senso da conversão e do arrependimento exige do cristão, claro, no seu devido tempo. Bem lembrado o fato de que um novo convertido não aprende tudo num primeiro momento, mas em aprendendo, vivenciando a vida cristã, trabalhando no processo de santificação, isso fatalmente vai levá-lo a um conserto do seu passado. E como fazer isso? Por exemplo, no exemplo que eu mencionei. Nesse caso, a justiça tem estipulações, o pastor Nelson acho que pode falar até melhor do que eu sobre isso, bens adquiridos ilicitamente, acho que o governo pede de volta. É por isso que a intervenção a bens sequestrados, congelados de pessoas, por exemplo, de pessoas pegas em corrupção, e há não só a restituição do dinheiro, mas o aspecto da responsabilidade civil, legal, penal sobre isso. O crente arrependido, transformado, que tem uma nova vida, ele deve se submeter, por questão de testemunho, da santificação, a esse novo Então, pastor Thomas, deixa eu ver se eu entendi bem. No exemplo que eu mencionei, tudo bem, eu peguei um exemplo bem radical, né? Que seja. Então, no exemplo que eu mencionei, essa pessoa que se abriu com o telespectador, contando que toda a riqueza dela foi porque ela fazia tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, inclusive de escravos sexuais, etc. Então, agora ela resolve isso, se entregando para ir para a cadeia, porque o que ela fazia era crime, e entregando todos os bens para o Estado. Aí ela está quites com Deus. Ela está quites com Deus desde que ela foi justificada, desde que Deus declarou, mediante a fé em Cristo, você é justo. Tá, mas aí ela tem que fazer isso. Tem. Se ela não fizer? Ela não está seguindo o processo de santificação. Ela não está correspondendo à nova criatura que é. Ela não está se despojando. Mas o senhor consegue ver alguém que vive uma vida quase nababesca e se converte, indo para a cadeia, abrindo mão de tudo, indo para a cadeia, expondo a família à penúria e à vergonha e devolvendo os bens para o Estado que vai fazer um uso nefasto desses bens? O senhor consegue ver isso? Isso é justiça de Deus? Sim. Tá bom, exatamente. Não, eu só queria essa resposta, senhor. Sim, focaliza ele, que ele tem que falar diante de todo mundo. Fala de novo, pastor. Sim, a pessoa deve, sim, se submeter à justiça humana, deve se submeter às autoridades superiores instituídas por Deus. E passar por tudo isso daí? Passar por tudo isso aí. Se ela contratar o senhor como advogado, o senhor vai, pastor Nelson? Para se entregar, não. De jeito nenhum. Porque eu entendo diferente, porque quando a gente entende que Jesus Cristo justificou, a pessoa entrou num caminho errado, nenhuma lei obriga a pessoa a se entregar, como essa daí, né? É uma questão até jurídica essa. Nenhuma lei vai obrigar, tem que você... Nem a lei de Deus? Então. Mas isso alguém da lei de Deus, você se entrega para Deus. A lei dos homens, a justiça a lei dos homens é para os homens, né? Ou não busca o criminoso? Então, já ia falar, por exemplo, a questão do bem que ele por órgão vendido. Colocar legalmente falando, o bem não tem nada a ver com o órgão que ele vendeu, o órgão humano.
Como não? Não, E o dinheiro da pela corrupção? lei, vamos falar lei. Ah, pela lei, tá. E o dinheiro da corrupção que o governo Sim, bloqueia? aí sim. Porque, Mas não é o mesmo caso? Não, aí não, porque é dinheiro compra dinheiro. É engraçado, porque o ser humano, ele é tão apegado ao dinheiro, do modo geral, que o dinheiro é tratado diferenciado pela lei dos homens, né? O dinheiro é dinheiro. Dinheiro você restaura dinheiro. Lembra que eu falei no começo? Sim, do Zaqueu. Dinheiro você conta o dinheiro, restaura. Dinheiro você faz. Agora, e o resto? Aí o resto já passa para o foro íntimo. Porque, por exemplo, ele pode entender muito melhor que ele diga, olha, eu vou pegar esses bens aqui e vou investir de uma forma que eu restaure o que eu fiz de errado. Abrindo Que eu casas arrume. de recuperação. Casa de recuperação para todo lado. Ou eu vou pegar esse dinheiro e vou... Isso eu estou falando no âmbito de processo de santificação, né? Certo. De buscando a Deus, conhecimento de Deus. Então ele fala, eu vou começar então... Agora, tem gente que é teimosa. E eu acredito que ninguém foge da justiça de Deus. Eu conheço gente que subiu na vida de forma errada. E que Deus vai lá e diz, não, de forma errada eu não quero. Eu conheço. Então, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, você começa a entender que Deus é Deus e Deus faz a justiça dele. Uma coisa até bem bacana, se você colocar por esse lado. Deus ele não precisa de advogado, né? Não. Ele precisa de testemunha só, né? A gente é testemunha dele. Ele é o advogado, ele faz a justiça, pronto, acabou. Advogado, juiz, etc. Agora, a gente vai trabalhar como com Deus? Nesse caso, eu creio pisando em ovos. Porque como eu vou... O cara me pergunta no meu gabinete lá, pastor, o que eu faço? Fala, filho, restaura, repara. Só que reparar não quer dizer pega esse teu dinheiro e joga ele fora. Ou dá para o governo usar, como você falou, Não, mas o uma governo, malversação o jeito que o pública. governo usa, isso é outra. Não, isso não influencia em nada nessa questão. É. Quer ver uma Não coisa? influenciaria se o dinheiro... vamos supor, você vai falar assim, para o governo, ele declarou. Você fala, mas ele declarou vender de órgão? Não. A gente Declarou sabe a muito renda. bem que ele não declara. Bom, isso aqui a gente Né? está falando sobre então, o aspecto para o governo, legal. o dinheiro é limpo, né? Sim. Mas há uma questão que para o crente é a fundamental. Tem um texto em Mateus 5, 23 e 24, onde Jesus fala o seguinte: se ao trazeres ao altar tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Sim. Aqui está implícito a ordem da reconciliação, e a sequência diz, antes que ele te leve à justiça, Sim. mas deixar a oferta diante do altar, para ir antes se reconciliar com o irmão, tem implícita a ideia de que essa dívida para com o irmão, esse motivo que acusa o homem diante de outras pessoas, interfere na sua comunhão com Deus. A gente não tem hoje um templo, um culto onde a gente leva ofertas, mas no nosso culto, nas nossas orações, nós buscamos a Deus, adoramos a Deus. No culto público, diante disso, segundo esse texto, nós somos levados a entender que nossas dívidas, nossos erros, o fato de termos bloqueios, acusações diante de outras pessoas, sem haver restauração, sem haver restituição, sem haver justiça, mesmo que humana, já que a divina está completa, isso interfere no nosso relacionamento, no nosso culto ao Senhor. Tá bom. E essa é a parte que importa. Vamos ver a opinião dos internautas e depois eu aperto vocês mais um pouco. A Maria José de Araras, do interior paulista. Paz e graças. Sobre esse tema, lembro-me do episódio que Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus, sentiu-se compelido a restituir o que, segundo a afirmação do próprio Zaqueu, ele havia defraudado aquelas pessoas. Mas suponhamos que não tenha ocorrido fraude. Por exemplo, uma pessoa que antes da conversão acumulou bens exercendo uma profissão que, à luz da Bíblia, é considerada ilícita, né? Digamos que vendia bebidas alcoólicas e que não são proibidas pela legislação do nosso país, mas está em conflito com a palavra de Deus. Quando da conversão essa pessoa teria que deixar tudo o que conquistou e começar do zero? Pastor Thomas. Esse é um caso um pouco, esse sim é o caso um pouco mais delicado, porque não há de fato um crime. O jogo entra nessa também, o jogo oficial do governo, Sim, né? a Mega Sena. Exatamente. Então, o crente não deve jogar, não deve apostar por outras razões, não porque é crime, mas receber dinheiro
em uma jogada dessa, na incredulidade, isso não é um dinheiro criminoso. Para esse serve aquele conselho de Jesus, quando, por exemplo, os soldados perguntaram aos publicanos, o que nós fazemos agora? Ele diz, não cobre mais que o estipulado. Então, deixe de fazer. É diferente de adquirir bens criminosamente, devendo para a justiça e devendo para outras pessoas. A questão que você estava colocando era, se pode usufruir ou não. Exatamente. Entendeu? É esse que é o problema. Se a gente for colocar a forma de restaurar, nós vamos dizer que a gente concorda. Como cristão, o cara tem que crescer na graça e restaurar. Mas ele pode ou não usufruir? Essa é a pergunta. Então, para mim, eu entendo que pode. Porque está na mão dele, é dele. Foi adquirido de uma forma que a Bíblia diz, não diz ser legal. Não diz ser boa. Por exemplo, chegou outro dia um moço para mim e falou, pastor, eu aceitei Jesus. Falei, que bênção, rapaz. Abracei, ele chorou. Uma emoção. Falou, e agora eu vou largar do meu emprego. Falei, por quê? Ele falou, porque eu trabalho na Souza Cruz. Eu que contabilizo o cigarro. E aí? Eu peguei e falei para ele, filho, abracei ele, a lágrima dele me tocou, e eu falei, é verdade, você tem que largar. Para Deus, está certo, foi Deus que te tocou nisso? Foi. Olha que delícia, o Espírito Santo moveu. Mas ele não tem que vender tudo que ele comprou com o salário que ele recebeu. Aí eu falei, mas nós vamos orar, nós vamos fazer um propósito, nós vamos buscar a Deus, e Deus vai direcionar você para um novo lugar. Não, sim. Sim, não vai fazendo loucura. Não vai chegar amanhã pedindo as contas. Você tem uma família para sustentar. Você vai falar para mim, mas pastor, Deus sustenta. Bom, aí é que tá. Eu creio que Deus sustenta também. Só que eu não acredito que a gente tem que fazer doideira nessa passagem. Eu acho que essa passagem tem que ser sutil. Eu concordo, mas o que eu queria entender do pastor Thomas é, por que o dinheiro adquirido de forma criminosa, só porque a lei dos homens condena, eu tenho que ir para a cadeia, eu tenho que devolver, e o dinheiro que eu adquiri de uma forma que Deus condena, eu posso continuar usufruindo. Eu estou achando isso meio... Não, eu não posso continuar usufruindo. Não, em que sentido? O sujeito que vendia bebida alcoólica, ele se converte, para de vender bebida alcoólica, mas ele ficou rico vendendo bebida alcoólica. Não, nesse caso, por uma questão de consciência, a Bíblia trata muito a questão da consciência e da santificação. Se nesse caso, apesar de não haver crime, apesar de não haver um débito para com a justiça, para com outras pessoas. Se a pessoa tem a sua consciência incomodada com o Espírito Santo, então ela deve, mas eu entendi que não é exatamente essa a questão. A questão são os bens adquiridos de maneira ilícita mesmo. Ilícita do ponto de vista de Deus. Para esses, o aspecto, não adianta a gente só olhar para a justiça divina, porque esse que nos deu a justiça divina também instituiu as autoridades. E para esses, Pedro diz o seguinte, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, uma questão muito importante do testemunho. Como livres que sois, veja bem o que Pedro coloca, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 1 Pedro 2, de 13 a 16. Sim, tá bom. A parte criminosa, o senhor corajosamente está defendendo aí uma solução bastante radical. O cara que adquiriu bens criminosamente, quando se converte, mesmo que ele tenha escapado da justiça dos homens, talvez usando até de suborno, ele vai, abre mão dos bens, devolve para o Estado e vai preso. Eu não consigo imaginar nenhum crente rico fazendo isso para atender isso que o senhor acabou de falar. Mas basta ver arrependimento genuíno. Bom, então não tem. Agora, quando a riqueza é adquirida de forma ilícita só do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista da justiça dos homens, o senhor disse que ele pode continuar usufruindo. O cara que ficou rico fabricando bebida alcoólica. O sujeito que ficou rico porque virou diretor da Souza Cruz. Não é o caso que o pastor Leito mencionou, mas alguém que trabalhava lá. Né? Esse dinheiro que ele adquiriu, ele pode continuar usufruindo só porque a lei dos homens não dizia que era pecado? Ou que era errado? Esse era o sistema de vida dele quando mundano.
não, mesmo não sendo crime, era o pecado no qual ele vivia. Tá bom, Esse agora, falando, né? ele eu vou chamar o abandona. intervalo. Mas só para terminar, desculpe, mas em se convertendo, ele abandona isso e não mantém nenhum débito com a justiça, diferente do caso do criminoso que se converte. Não, a justiça divina tá A justiça divina disse, não há condenação para os que estão em Cristo. A vida velha, abandone ela. Não, mas a vida velha E que Deus não vai implica na levar em riqueza conta, que ele sempre acumulou. na ignorância. Mas esse é o caso, a riqueza que ele acumulou não permanece sob os olhos da justiça. Não foi uma riqueza criminosa, mas nesse caso ainda, se houver problema de consciência, se for um caso de falar, eu não devo, eu nunca roubei ninguém, mas isso me incomoda. Então a Bíblia diz que nós devemos servir o Senhor com a consciência. Esse fundamentalismo, se a gente for botar ele para valer mesmo, hoje no Brasil, fecha o Brasil. Brasília fecha hoje. Não, Vamos fecha. fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Voltando com o programa, vejam só, que hoje tem um tema extremamente polêmico, né? Lícito desfrutar de um grande benefício adquirido por pecado cometido antes da conversão? Quem sugeriu esse tema foi o telespectador Gilberto Pinheiro, de Montes Claros, em Minas Gerais, e ele vai ganhar esse brinde da produção, que é um lançamento da editora Abba Press. É a Torá, ou seja, o Pentateuco, não é? Em edição bilíngue, hebraico de um lado, olha que bonito, e o português, né, do outro. A Bíblia King James atualizada em português está aqui, né, com o hebraico do lado. Então esse é o presente e está aí o site da Abba Press. E você também pode entrar em contato com a Abba Press pelo site do Vejam Só, tem o link, né? Deixa eu mostrar o conteúdo mais de perto. Hebraico de um lado e português do outro, né? Então, quem gosta da língua hebraica, olha como era difícil. Eu fico imaginando Moisés escrevendo esse troço aí. Misericórdia. Não sei não. Duvido. Eu acho que hebraico não é fácil para ninguém. Mas, enfim, né? Tá aí o presente para o irmão que sugeriu o tema de hoje. E vamos ver o que a dona Carla apurou com os crentes a respeito do assunto. É certo desfrutar de um bem adquirido através do pecado antes de se converter? Não, acho que não. Porque senão depois eu acho que vai trazer só desgraça para a vida da pessoa. Se você tem uma coisa que você adquiriu antes sendo roubado ou com coisas que não foram de Deus, acho que você tem que desfazer. Assim, depois que a gente se converte, tudo muda. Então depende de como a gente vai desfrutar daquilo, na verdade. Se aquilo vai agradar a Deus ou não. Porque se veio de pecado, você vai continuar pecando, né? Então, a palavra de Deus diz que nós não podemos compactuar com o erro. Então, acho que não devemos. Olha, certo não é, né? Mas a pessoa faz inocentemente, sem saber do que está fazendo. Mas depois que se converte, você tem que mudar o seu jeito de pensar, as suas atitudes. E talvez, dependendo do que você adquiriu, você vai ter que abrir mão para poder receber até um bem maior de Deus. Né? Então tá. Me mandaram um e-mail há uns tempos atrás, eu estou lembrando agora, com uma pergunta que eu vou dar para os meus dois convidados aqui. Era o e-mail de uma mulher, escrevendo o seguinte... eu casei dentro da feitiçaria, fiz um feitiço brabo para conseguir o homem que eu queria e consegui e casei com ele. Agora eu conheci Jesus, né? Meu marido não, mas eu conheci Jesus. O meu casamento é válido, né? Então, à luz do tema de hoje, eu tenho que devolver meu marido para a feitiçaria? Como é que fica? Vou conversar com o pastor Thomas, que ele é né? Sim. O senhor é muito bonzinho. Pastor Thomas, e aí? Todo casamento, independente de crentes ou incrédulos, que seja reconhecido, que seja oficializado, ele é um casamento. O casamento não é válido somente para crentes. É uma instituição que Deus deu para os homens. Então, independente de como as pessoas se casem, como seja o costume em cada lugar, no caso de Isaac, ele tomou a sua esposa e levou para a tenda da sua mãe, e isso oficializou o seu casamento. Então, desfazer isso implica um divórcio, o qual Deus odeia.
Não, mas a dúvida dela é, o casamento dela é válido aos olhos de Deus, já que ela usou o diabo para casar com o cara que ela queria? Ela foi no cartório e casou com ele no cartório, o país reconheceu, então ela é casada. Mas Deus abençoa essa união? Se ela for crente, aí depois ela vai orar pelo casamento dela, mas a instituição do casamento, ela não depende da submissão dos noivos a Deus. Não é isso que nós estamos discutindo, pastor. A pergunta é a seguinte, isso que forma o laço. Ela conseguiu um bem usando o diabo. O bem chama-se marido. É lícito ela usufruir desse bem depois de convertida? Ela conseguiu o bem usando o diabo, e daí? Era o marido. Porque não é lícito ela se separar dele. Não é lícito ela se separar dele. Então esse bem, ela pode se tornar um grande mal? É um caso bem diferente, né? Implica outras coisas. Deixa eu ver se o pastor Nelson concorda com o senhor. Eu entendo o seguinte, a Bíblia fala, eu já falei uma vez, vou falar de novo, né? No livro de Atos, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. No tempo da ignorância de convertida dela, de conhecer Jesus, de saber quem é Deus, o valor de Deus para ela, o que ela tinha era uma feitiçaria. O valor dela era aquele. Ela buscou naquilo, ela conseguiu aquilo. Eu entendo assim, que você passa um traço, que nem esse vejam só, está aqui embaixo. Né? Aí você marca aqui no zero aqui, isso. O tempo do convertido. Daqui para trás, foi. Daqui para frente, é a nova criatura. Então foi, tá bom. Foi feitiçaria. Você já repreendeu em nome de Jesus? Já desmanchou tudo que é obra maligna que tinha na tua vida? Acabou? Então vamos viver daqui para frente. Né? Com ele, claro. Nesse caso, é exatamente isso. Então, vamos voltar para o dinheiro. Não precisa repreender nada, porque quer... as maldições... A maldição da lei foi quebrada com Cristo. Sim, mas às vezes a pessoa não reconhece, né? Eu entendo ela tem que declarar. Eu entendo essa declaração, porque às vezes ela não reconhece que... Sem dúvida nenhuma. Né? Então ela tem que reconhecer. Aí depois, quer dizer, daí para frente é com Deus agora. Para mim é a mesma coisa o lance do dinheiro. Mas aí é diferente. Então, a pessoa continua devedora daquilo, ela continua criminosa. O fato dela não é só crime, pastor, não fica se escorando só no crime, não. Mas esse é E na riqueza adquirida pela venda de bebida alcoólica? Nesse caso... Lícita de acordo com a lei do homem, mas ilícita porque ela destruiu lares, destruiu famílias, destruiu vidas, vendendo aquela porcaria. Assim como um assassino destruiu vidas. Não. O assassino é criminoso. Então, exatamente, esse é o caso. A justiça dos homens cuida. Nesse caso, onde não há que se haver uma restauração legal perante os ministros de Deus para o governo humano, que sejam honestos ou não, que não haja isso, a consciência pode fazer com que algo, mesmo estando no passado, seja deixado agora. O caso de Zaqueu, por mais que seja meio coladão para esse assunto, ele demonstra não uma exigência legal simplesmente sendo cumprida. Nós vemos o gosto, o arrependimento de Zaqueu se propondo a dentro da lei escolher um dos parâmetros mais altos, visto que número 5:7 previa que o dinheiro roubado deveria ser devolvido com um acréscimo de 20%. De 1/5, ele se propõe a restituir como se fosse um roubo de uma ovelha, que ele restituiria 4-1. Mas, além disso, ele ainda dá metade dos seus bens aos pobres. Isso não vem de um fundamentalismo, isso não vem de um legalismo, isso vem de um coração arrependido. Sim. E isso, na prática, foi dito aqui, que isso não existe, que existe na teoria, mas que ninguém faz isso. Eu tenho, na minha igreja, um membro que fez algo parecido, ele se beneficiou de um meio ilícito quando ele fazia seu curso universitário. Ele copiou, junto com o seu grupo, ele aceitou copiar um trabalho de outra faculdade. E aí teve nota, foi aprovado. Passou um tempo, ele entendeu o pecado disso. Ele entendeu, ele percebeu, ele se arrependeu disso. Então ele ligou para o professor, e falou: professor, eu tenho uma confissão a fazer. Eu roubei um outro trabalho, é um roubo, e eu fiz isso, e eu tô disposto a ser reexaminado pelo senhor. Ele tinha
muita convicção e medo, inclusive, de ter seu diploma cassado. Mas ele fez ainda assim. O professor não quis fazer nada, o professor acho que não acreditou no que estava ouvindo. Mas esse é o sinal do arrependimento. A gente vê isso num dos pais da igreja, Agostinho. Ele não pôde, pelo passado dele, fazer restituições, mas ele lembra com dor, dá para perceber isso nas confissões, no que ele escreve a respeito. Ele conta de uma época em que ele passou, vindo de uma festa, passou diante de um lugar que tinha peras, um pé que tinha peras, e ele diz, as peras não eram nem bonitas nem gostosas, mas nós pegamos, roubamos para dar aos porcos. E aí ele se dirige a Deus e fala, ó Senhor, está aqui o meu coração, pelo qual o Senhor teve misericórdia. Ele que se explique agora com o Senhor. Por que que ele amou a maldade? Simplesmente pela malícia. Ela era asquerosa, mas eu a amava. A gente percebe nisso o arrependimento dele, mesmo justificado. Ninguém pregou mais sobre a justificação e o perdão do que Agostinho. Mas ele olha para o seu passado e aquilo lhe dói. Esse é o significado do arrependimento e da santificação. Se despir do velho homem e se revestir do novo. Quanto mais quando é possível reparar isso, quando esse dano permanece. Vamos lá, Elvis Presley de Passos, em Minas Gerais. A paz do Senhor, acredito que depende de como a pessoa conseguiu adquirir essas riquezas. Que seria para vocês riquezas, uma casa, um carro zero. Se a pessoa trabalhou, ralou para ser próspera, não vejo por que ela não seria abençoada. Agora, se ela ficou rica jogando a Mega Sena ou roubando, aí sim, se tornou uma maldição. Tem uma pergunta para os pastores. E se essa pessoa, depois de convertida, fizesse uma oferta na sua igreja? Vocês aceitariam sem saber como foi adquirido? Acredito que tem igreja mesmo sabendo a verdade, pegaria o dinheiro. Uma casa adquirida antes da conversão, sem mácula, depois da conversão, pode ser um ambiente para se realizar cultos com os irmãos, para ganhar novas almas para Jesus e tal. A Claudiceia é de Itacaimbó, em Pernambuco. A palavra fala que o homem deve negar suas próprias vontades, seus desejos por Jesus. Zaqueu foi fiel ao Senhor e todas as coisas ele devolveu por amor a Deus. O Carlos Sérgio, Rio Branco, no Acre. Ele crê que é lícito sim, mas não diz por quê. Ei, Carlos Sérgio, tem que falar por quê. O Hélio Tojal da Silva Januário, de Maceió, em Alagoas. A paz de Cristo para todos. Quando uma pessoa não conhece a palavra, que transforma, liberta, etc., ela continua a praticar tais atitudes por estar ainda com os olhos espirituais fechados, pois Paulo praticava isso, que era o pecado, perseguindo a igreja de Cristo, não entendendo e nem compreendendo tais práticas suas, pensando que estava correto o que fazia, entre outras ações. Maria Madalena e tantos outros que a Bíblia não menciona. Ananias e Safira estavam no meio dos discípulos, mas não tinham os olhos espirituais. Como vê isso? O que importa é que aquela pessoa não mais é do mundo, porque é uma nova criatura. O sinal da Rita chegou a Alagoas. Amém. J. Gobhardt, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não devemos seguir o exemplo de ninguém, mas sim a nossa consciência. E Deus não construiu e não construirá a sua obra através da aquisição ilícita, pois estaria indo contra as suas próprias leis, que são imutáveis. Conhecemos as leis morais, mas temos o livre-arbítrio, ser ou não ser, fazer ou não fazer. Existe a ação e a reação. Temos também a causa e o efeito. A escolha é livre, o acerto é obrigatório. Paz e luz a todos. Dilton Vasconcelos, de Barueri, em São Paulo. A paz, meus irmãos. Em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tá bom. Mas eu acredito que se a pessoa ainda não tem paz absoluta em seu coração, é porque o Espírito Santo está mostrando que algo está errado. Então a pessoa deve seguir o exemplo de Zaqueu e se acertar do erro que o incomoda e viver a plenitude de paz, felicidade e muito mais em Jesus. Deus os abençoe. William Paulo, de Porto Velho, em Rondônia. Paz do Senhor. Isso vem do íntimo da pessoa e de Deus, pois certamente Deus não queria que um homem ficasse famoso no mundo da música para se prostituir e se drogar. Mas quando esse homem se converte e usa esse reconhecimento para alcançar almas e restaurá-las, acredito que isso é válido. Gabriel Nunes da Silva, de Tapiratiba, em São Paulo. Bom, eu acho que os bens adquiridos de forma ilícita, tipo, se foram roubados, devem ser devolvidos. Mas se for dinheiro de tráfico, por exemplo, isso significa que o dinheiro é maldito. Aquilo que você falou, né? Deve ser, no mínimo, doado a clínicas de recuperação. E quanto se é lícito desfrutar deles, com certeza de jeito nenhum. Obrigado, fique com Deus. Joel Evangelista Bueno, da capital paulista. Esse problema não é novo e, de maneira dissimulada, muitos crentes desejam conservar em sua vida os resultados vantajosos de pecados passados, principalmente os ganhos financeiros ilícitos que os colocaram em situação econômica e social elevadas.
Mesmo antes da conversão, a lei moral de Deus já estava em vigor e a sua aplicação era válida para crentes e descrentes. Veja o caso de Zaqueu. Os ganhos ilícitos do passado, ele se dispôs a devolvê-los, caso sua consciência cristã ativada pelo Espírito Santo convencesse. Tinha certeza que se conservasse os ganhos ilícitos do passado, não poderia gozar a plena paz da nova vida em Cristo. Os crentes que buscam justificativas para não resolverem suas dívidas com a lei moral de Deus em seus erros do passado, vivem a nova vida sem paz. Evidentemente que há pecados perpetrados e que não podem ser revertidos, como se nunca tivessem sido cometidos. E a esses Deus libera o seu perdão, porque a solução é apenas da competência divina. Agora, os pecados que podem ser revertidos em sua ação devem ser resolvidos junto aos credores ou a quem foi prejudicado. Ele tem um blog, né? vidacristãsempre.blogspot.com. José Antônio Medeiros, de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. A paz do Senhor, eu tenho muitas dúvidas. Se uma pessoa adquiriu um bem, digamos, acertou na Mega Sena sozinho e depois se converteu, se essa pessoa irá abandonar esse dinheiro, mas esse deverá ser empregado na obra de Deus. Por exemplo, contribuindo na obra missionária, ajudando os mais necessitados na igreja. Então, o dinheiro ganho vai fazer um grande benefício. Mas se foi roubado, venda de drogas, aí então fica complicado. Põe complicado nisso. A Márcia Luft Pimentel Aguiar, de Bonfim, Roraima. Como muitos homens da Bíblia, aquele que tem ou ganhou algo de forma errada deverá retribuir em dobro quem foi enganado. O Dique de Teixeira de Freitas, na Bahia. A paz do Senhor, pastor. Muitos entregariam, muitos ficariam. Mas como Jesus é o nosso mestre e tem a sabedoria infinita, devemos consultá-lo em primeiro lugar, pois ele sabe antes de nós o que está para acontecer. Abraço e fiquem na paz do Senhor. Nilson Martins Vasconcelos de Timóteo, em Minas Gerais. Olá, pastor Heber. Deve haver um critério bem rigoroso para analisar o que é lícito e o que não é. Dinheiro de prostituição, tráfico de drogas e outros mais, vou deixar uma pergunta no ar. Se o senhor acha conveniente, pode vir a ser tema de programa. É pecado o crente jogar na loteria? Ou qualquer outro tipo de jogos? Fiquem na paz. Emílio Lourenço de Carvalho diz assim: entregaria tudo ao pastor e gostaria de saber o que ele faria. Nossa. Aí, pastor Nelson, se o senhor fosse o pastor do Emílio? Eu ia falar, não, Emílio, é teu, rapaz. Você faz uma arte dessa comigo, não. Né? E o senhor, pastor Thomas? Para comigo, para com isso. Não, muito obrigado. Não ia receber? Não ia receber, não. Eu ia falar, ó, siga o exemplo de Zaqueu. Dê aos pobres, dê a quem precisa, faça alguma caridade. Você sabe, dentro desse argumento... Não me atrapalhe com essa cobiça. Dentro desse argumento que o pastor Thomas usou, eu entendo que o apóstolo Paulo é um grande exemplo. Ele começou a falar, até falar naquela hora, acabou não dando certo. Ele, muitas vezes, se gaba da pessoa que ele era antes de se converter. Das coisas que ele tinha, dos títulos que ele tinha. Mas ele tem um propósito para isso. Do ser dele, do todo o ganho dele. Aí ele pega e fala, mas tudo isso serve para mim como esterco. Não, então, mas o propósito é justamente o contrário. Então, mas mesmo servindo como esterco, ele não pega o passado e fala, pode ser uma borracha. Porque não dá. É que nem, por exemplo, no caso de Zaqueu, nós vamos sempre concordar. Agora, olha o caso de Paulo. A gente vai sempre voltar e concordar. Agora, no caso da justiça divina mesmo, esse caso, a Bíblia ela é específica. Gálatas 6, 7. Esse eu sei de cor, vocês devem saber também. Que ele fala lá, o apóstolo Paulo fala, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também se fará. Não dá para a pessoa semear uma desgraça na vida dos outros e não vir a colher. O próprio apóstolo Paulo confessa isso, que Deus falou para ele que ele tinha que saber o quanto ele ia ter que padecer, né? Porque ele também não matou. Ele também não entrou nas casas das viúvas. E olha só o que ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios 15, ele diz assim, ele tem, lá em Gálatas 1,13, ele diz, eu persegui sobremaneira a igreja. Em Atos 26, ele fala, eu fiz eles blasfemarem, eu entrava enfurecido atrás deles. E aí, em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte, olha o arrependimento dele. Olha como ele não ignorava o pecado do passado, mesmo sabendo da sua justificação. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado
apóstolo porque perseguia a igreja de Deus. Como não vê o pesar... Arrependimento a gente concorda. Exatamente. Mas ele não usa o que ele viveu antes? Usa, inclusive, como esteja. Mas Tudo bem, mas usa. O duro é que acabou é o nosso caso. tempo. Acabou o programa, tem que dar o resultado da enquete. Tinha bem mais assunto, né? Dava para ir longe isso aqui. Posso fazer nada, o programa acabou. A diretora está buzinando na minha orelha aqui. Tu obedece. Você abriria mão das riquezas injustas adquiridas antes da sua conversão? A maioria, 52%, votaram não, porque o meu coração não estaria nisso e usaria de forma a transformar em bênçãos. Tá. Em segundo lugar, ficou o sim, 26%. Olha a diferença, de 52 para 26. Pois esse dinheiro foi adquirido de forma ilícita e não seria abençoado por Deus. E 22% disseram que não sabem. Né? Então, 52% não abririam mão, não. Vamos aqui para o sorteio. Eles vão dar conta a Deus, não a mim, né? Vamos lá. Tum. Tum. O computador não quer fazer o sorteio? Ah, agora foi. Rosângela Paula Barreto Coelho, de Pacaembu, cidade de Pacaembu, no estado de São Paulo. E ganhou o kit Jorrezene e a participação dela foi ontem, não foi hoje. Todo mundo da semana estava concorrendo. Rapidinho, quero dar minha opinião muito depressa. Eu penso o seguinte... O próprio Espírito Santo, que incomoda o coração daquele que tem riquezas adquiridas ilicitamente antes da conversão, irá dar a destinação. Não penso que deve se dar para o Estado ou deixar o governo interferir nisso, até porque o governo é muito mais vezes injusto do que aqueles que injustos são. Minha opinião é que o Espírito dirija. E cito um caso concreto. No sul do Brasil, havia um imenso traficante que destruiu muitas vidas, não é? A Bugra, que pertence à minha igreja, Presbiteriana Independente, evangelizou lá na Praça 15 de Novembro, na capital de Santa Catarina, durante vários anos, né, e conseguiu que vários usuários e traficantes se convertessem. Muito bem. O que aconteceu foi o seguinte, esse grande traficante acabou morto, mas a esposa dele se converteu e reverteu toda a imensa fortuna para sustentar os ex-traficantes convertidos naquela praça como missionários enviados pelo mundo. Isso há vários anos. Ela destinou todo o dinheiro para sustentar mais de 30 missionários com suas famílias ao redor do planeta. Eu creio que ela seguiu aquilo que o Espírito Santo mandou fazer. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos segunda-feira com, vejam só, às 9 da noite. Universo, proclamemos entre os povos seu grandioso amor.